na batalha, né, caminhando mais um culto de Shabá, e hoje eu queria lhe falar duas coisas de imediato, tá? Hoje nós acabamos suspendendo nosso culto presencial e essa transmissão não está sendo ao vivo, tá? Está com a transmissão gravada, né? A gente não ia deixar, a sexta-feira sem uma ministração da palavra. Então você pode até interagir no chat ou nos comentários, mas a gente não está ao vivo, mas depois a gente vai acompanhar tudo que você escrever, tá bom? Segundo, dessa ministração aí, da série Identidade, essa é uma das ministrações mais, vamos dizer assim, mais fortes que nós temos a ministrar. E eu queria lhe desafiar a assistir até o final. E nos ajudar, como você tem nos ajudado aí no nosso canal. Chegamos a 230 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, marca o joinha, divulga esse link para mais pessoas. Nós queremos levar a simplicidade e a verdade do Evangelho a mais vidas, tá bom? E aí eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. E lembrando que nessa sexta, tá? Dia 17, dia 17 de dezembro, nós não estamos ao vivo, mas dia 19 no domingo, nós vamos estar às 18 horas, às 6 da tarde, adorando ao Senhor na CBV, tá bom? Romanos 5,12 vai dizer assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá? Então, como a gente falou, essa ministração ela pode acabar sendo a mais difícil da série. E a gente lhe convida a não desanimar. Pega até o final, entenda o que é que Deus quer falar contigo. Tá? Muitas vezes parece aquela tensão quando a gente vai ao médico e tem um exame ao qual a gente está tenso e de repente o tratamento vai ser um pouco pesado, mas ao final vai fazer com que tudo fique melhor e o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Então eu quero que você entenda inicialmente que, assim como já ministramos em outras ocasiões sobre identidade, Deus ele não apenas nos criou de uma forma magistral, mas como ele definiu esse projeto em nossos corpos, em nossa vida, nos fez a sua imagem e também projetou todo o funcionamento da nossa existência, da nossa vida. Ele como grande arquiteto que é. E a sua palavra nos mostra como devemos nos conduzir e honrá-lo por tudo isso. Então, em todas as áreas da nossa vida, o problema é que a gente acha que falar de mundo espiritual é falar somente da oração, falar somente de jejum e tal. Mas, na verdade, a Bíblia, o que Deus quer é que nós saibamos cumprir o projeto que Ele definiu para a nossa vida como um todo. Entendeu? Na área do casamento, na área do dinheiro, na área da sexualidade, na área do amor, na questão familiar, na nossa liberdade. Então, ele nos deu o aspecto-chave para isso. Tá? E os caminhos dele são maiores e melhores que os nossos, já diz a palavra do Senhor. Porque ele bem sabe o caminho que tem para nós, caminhos de bem e não de mal, para nos dar o fim que aguardamos. Ou seja, Deus ele não está aqui somente para fazer desse goela abaixo o que ele quer para a nossa vida. Ele quer dar aquilo que também nós desejamos para termos uma vida melhor. Tá? E os caminhos de Deus nos levam a um lar mais feliz, a verdade é essa. Uma família mais saudável. Se nós buscamos seguir o que o Senhor quer, nós conseguimos ter relacionamentos mais gratificantes, um corpo mais saudável, um trabalho mais significativo, um impacto mais positivo no mundo, apesar que muita gente não se preocupa com isso. Nesse instante a gente estava vendo um rapaz que ele deseja impactar o mundo. Talvez ele nem saiba que ele tem esse desejo, mas ele procura impactar o mundo com as suas atitudes. Então, cada tipo diferente de instrução que Deus nos dá, nos leva a uma recompensa nessa vida. Então, é como está lá em Salmos, no 19, Salmo 19, versículos 7 a 11, que vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre.
Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los há grande recompensa. Ou seja, a própria palavra diz que por guardar os mandamentos, entender a sua lei, há uma grande recompensa. E muita gente fica buscando, às vezes, recompensa em outras circunstâncias. E aí a gente lembra da nossa última ministração, que foi no domingo, que falou da parábola do Fred. Não sei se você assistiu. Se não assistiu, pega a playlist lá do canal, né, da Comunidade Batista de Valença. Tem a playlist lá sobre identidade. E você vai ver a ministração lá que fala da parábola do Fred, que foi no último domingo agora. Quando as pessoas ignoram as leis de Deus e o seu projeto, as suas vidas, relacionamentos e até a reputação, né, até a saúde física e mental acabam se deteriorando. Foi o que aconteceu com o Fred lá. Claro que o Fred é um nome fictício, foi dado como uma parábola. Então, quando o homem ele abandona o projeto de Deus, quando ele abandona o propósito de Deus, né, ele quer seguir o seu próprio caminho, a sua vida acaba por se arruinar. Isso é inevitável. E, na verdade, isso a Bíblia chama de pecado. A gente sempre fala na CBV que pecado não é só roubar, não é só matar, não é só prostituir, tá? Não alcançar o propósito de Deus e o princípio de Deus é pecado sobre nossas vidas. Coisas que ficam aquém do propósito de Deus, né, a ponto de não refletir nem glorificar o seu nome, acaba se tornando pecado sobre a nossa vida, porque Deus nos chamou para isso. Na verdade, né, isso é o oposto de amar a Deus e honrá-lo. Se eu amo a Deus e o honro, eu procuro refletir Deus aonde eu vou. E aí eu tenho que compreender que o pecado ele é divertido por um tempo, mas acaba levando à morte, como está lá em Romanos 6,23. Então eu tenho que me recordar desse aspecto. E isso também nos impede de desfrutar as bênçãos que Deus tem, porque se a Bíblia diz que a bênção do Senhor vem, né, atrás daqueles que obedecem os mandamentos do Senhor e o cumprem, também se eu não cumpro, né, a bênção não me acompanha. Eu preciso ter essa dimensão, eu preciso ter esse propósito, eu preciso ter esse reconhecimento. Então eu tenho que evitar tudo aquilo que me tire, né, do caminho e da direção do Senhor. Tá? O pecado em nossos próprios corações precisa ser revisto, o pecado nos corações dos outros, neste mundo. Né? Às vezes nós queremos muito mais o pecado do que glorificar a Deus. Porque nós simplesmente tendemos a pensar que sabemos mais do que Deus. É outra realidade que nos leva, né, a esse caos. A gente sempre acha que sabe mais do que Deus. O interessante é isso. Ele criou todas as coisas, inclusive a mim e a você, mas a gente acha que sabe mais do que Ele. E aí, por isso, a gente quer trilhar o nosso caminho. A gente sente que pode ignorar a palavra de Deus em determinados momentos e criar as nossas versões. Tem muita gente que é assim, né? A palavra de Deus está ali. Eu sei que você lê a Bíblia, você tem a leitura da Bíblia no sentido de logos, né? Já que o povo às vezes gosta de um pouquinho de teologia. Eu sei que você tem a Bíblia no sentido de logos, no sentido histórico, no sentido contextual, de conhecimento, mas você tem a Bíblia no sentido de rema, no sentido da revelação pessoal de Deus à sua vida. Só que existem parâmetros, tá? A Bíblia, ela é a Bíblia, e ela, por mais que Deus dê uma revelação diferenciada de textos a alguns, acerca de algumas coisas, mas o propósito e o objetivo de Deus continua um só e não muda. Só que aí o que acontece? Muita gente começou a ter a sua própria versão da palavra acerca de algumas coisas. Né? É quem pega um versículo, né, ou um texto em si, interpreta daquela forma e cria a sua verdade. Né? A sua versão de como a vida deve ser e ainda usa a Bíblia para pautar isso. Vai estar em pecado do mesmo jeito. Porque, como eu disse, você pode até ter uma revelação diferenciada acerca de alguns textos, mas a vida cristã, os padrões de vida cristã são um só e acabou. Não tem como mudar. Então, às vezes a gente realmente acredita, e ainda tem esse outro aspecto, tem gente que acredita,
né, que precisa pecar para ser feliz, porque só em obedecer a palavra não há felicidade. E eu particularmente eu discordo disso, tá? Não é à toa que o slogan, né, que Deus acabou nos dando para a CBV é justamente esse: vem servir ao Senhor, vem ser feliz, vem para a CBV. É possível servir a Deus e ser feliz, tá? Mas aí tem gente que acha que servir a Deus não, que a gente está deixando nossa vida de lado, que a gente está deixando de viver o que a gente quer, de fazer o que a gente quer, né? Simplesmente porque ser crente é ser diferente de todo mundo em todo aspecto. Então, o que é que Deus quer? Que a gente viva em sinceridade, que a gente viva em verdade, em amor, em altruísmo, em honra, em humildade. Mas a gente às vezes não quer isso, tá? E isso não vale só para mim, não vale só para você. Talvez você possa estar se dizendo aí, né, se falando, mas não, eu sou cristão, eu tomo ceia, mas tem muita coisa que a gente acaba se encaixando ainda nesses aspectos. E você vai entendendo o que é que eu quero falar. E é por isso que eu já lhe disse que essa ministração ela vai acabar sendo uma das mais fortes. E eu te encorajo aí até o final. Isso não se aplica só a mim ou a você, se aplica a todo mundo, né? Todos no mundo são imperfeitos e estão quebrados pelo pecado, sem exceção. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é o maior dos pecadores. Então todos estão quebrados, todos são imperfeitos e todos estão assim por causa do pecado, tá? Da perspectiva de Deus, quando ele diz que não há um justo sequer, não é que aquilo que a gente está fazendo para o Senhor e que já seguimos para Deus não tem um fundamento. Ele fala que não tem ninguém perfeito, né, para poder cumprir, né, o propósito de Deus naquela questão. Isso está falando da crucificação, né? E é como o versículo diz, né, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, né, da intimidade com Deus. Então, todos nós, isso é sem exceção. Não adianta alguém se colocar como rei da cocada preta, rainha da cocada preta, porque todos pecaram. E para ser claro, de acordo com as Escrituras, nós nascemos assim, né? Às vezes nós achamos que muita coisa tem a questão hereditária, mas o único fator de fato que nós nascemos assim é o que eu estou lhe dizendo aqui agora. Todos nascemos quebrados, imperfeitos, nascemos em pecado, tá? Davi disse em Salmo 51:5, eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Mas tem gente que quer trazer como pecado a questão da área sexual. Não é isso que a Bíblia está falando. É que devido à origem do pecado no mundo, que vem lá de Adão, todos os que nasceram com o pecado impregnado, né, dentro da nossa natureza, dentro da nossa circunstância. Nós precisamos entender isso. Nós já nascemos curvados, né, pelo egoísmo e engano. Nós já nascemos pré-condicionados a resistir e a nos rebelar, né? Orgulhosamente pensando, inclusive, que sabemos mais e que somos mais importantes do que os outros, tá? Como Efésios 2:1 fala, mortos em nossas transgressões e pecados, né? Então você tem que entender que o pecado é um problema global e universal. Toda pessoa nasce assim. A palavra de Deus diz que nascemos em um mundo moral e espiritualmente quebrado. E basta você pegar qualquer telejornal, né, e parar para analisar isso, né? Você só vê, o Spajani até fala muito isso, você assiste um telejornal, você só vê tragédia, só vê morte, só vê violência. Ninguém traz uma notícia que traga um bom aspecto moral e espiritual. Né? Ninguém fala de amor, ninguém fala de união, de honestidade, de pureza, de humildade, de integridade. Então nós vemos o oposto em todas as camadas e cantos da sociedade, porque é isso que está sendo refletido. A cada vez mais que a sociedade se ausenta de Deus, mais nós vemos injustiça, impiedade, indelicadeza, inverdade, infidelidade, ingratidão. É o que a gente vê numa sociedade decaída. Então, a gente não pode confundir isso com a verdade do design que Deus criou para a gente.
né? O que Deus fez por mim, por você, foi algo maravilhoso. Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Nós, que por nascemos em pecado, precisamos entender que sem Ele a gente não consegue cumprir esse objetivo. Tá? A gente tem que compreender isso. Naturalmente a gente vem desconectado de Deus. Então, nós precisamos ter esse rumo, esse norte. E você para observar uma coisa, e hoje em dia está mais ainda, tá? Por isso que quando crianças, né, e você para ver as crianças de hoje em dia, está mais ainda nessa pegada, nessa vibe, é por isso que quando você vê crianças, você não precisa receber, né, nenhuma criança precisa receber ensinamento para poder mentir, reclamar, né, ou às vezes roubar ou julgar ou se rebelar em alguma situação. Alguém ensina uma criança isso? Quando você vê, ela está fazendo, né, já está dentro da natureza. Aí é onde vem Romanos 7, 14, 15, que diz todas essas coisas e muitas outras vieram naturalmente a nós, né? O apóstolo Paulo escreveu, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que eu faço não permito, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu odeio isso eu faço. Né? Será que a gente não se identifica com isso? Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa, né, e que é bom a gente acaba não fazendo, mas algo que é mal a gente acaba por fazer? Quantas vezes a gente não se identifica com isso? Quantas vezes a gente não percebe essa circunstância? Então, a grande pergunta-chave aí nesse momento aqui da ministração é esse. Né? Você já percebeu que você não conhece ninguém perfeito? Você já percebeu que você não conhece pessoas perfeitas? Sempre que você conhece pessoas, né, quando você começa a conhecer alguém, é maravilhoso, é fantástico, é fenomenal, parece que a pessoa, né, é perfeita. Mas quando você começa a conviver, quando você começa a conhecer, né, quando você começa a conhecer os problemas ocultos dessa pessoa, né, você começa a observar coisas que às vezes você se assusta. Então, tem muita gente aí que é pessoa maravilhosa, mas quando você vai ver o seu interior, são pessoas que às vezes têm o egoísmo, o egocentrismo dentro de si, ou absorveram demais a mágoa, a raiva, o orgulho, e isso vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo. Nós precisamos parar para observar que não existe ninguém perfeito. Ninguém é perfeito. Tá? Por exemplo, nossos pais, por mais maravilhosos que eles tenham sido ou que sejam, né, mas eles ainda são pecadores. E quando os seus problemas individuais acabam nos levando a falhar, né, nós conseguimos sentir a dor, porque tem muitos pais que às vezes querem influenciar tanto a vida de um filho de uma forma errada e às vezes não percebem, e quem acaba sofrendo somos nós, como filhos. Eu digo nós porque Deus não me deu filho biológico, então eu falo dessa forma. Mas os pais não são perfeitos. Tá? O cônjuge não é perfeito, o nosso cônjuge não é perfeito. Tá? E certamente, né, em alguma circunstância, o nosso cônjuge pode ter sido uma decepção para nós, e vale salientar que um dia também, né, com certeza nós podemos ter sido uma decepção para o nosso cônjuge também. É uma moeda de dois lados, né? Não existe um lado só nesse aspecto. Então, podem ser indiferentes, inoportunos, indisponíveis, insensíveis, não importa qual seja a circunstância, autoritários, não importa qual seja a circunstância. Né? É necessário uma contínua paciência, é necessário amor por esses erros, para se superar todas as circunstâncias e conseguir alcançar o propósito de Deus, né, que é a unidade da família. Mas é entender que o seu cônjuge, né, o meu cônjuge, também é pecador. Todos nós somos. Eu sou. Então, perfeição não existe dentro, né, dessa situação. E expandindo ainda mais essa área, todos os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos e até os estranhos que nós encontramos, todos são pecadores, sem exceção. Então, assim como nós também somos, e apesar de muitas das vezes, né, esses amigos ou colegas
terem abençoado nossa vida ou experimentado de muitas bênçãos junto conosco, mas nós temos que entender que todos estamos quebrados e somos imperfeitos. Então, na verdade, não era para a gente se chocar com isso. Não era para a gente ficar desapontado por isso. Tá? Porque a Bíblia ela é dolorosamente clara sobre esse assunto. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Jeremias 17:9. E não está falando do meu coração, né, eu conhecer o coração de alguém. Está falando de Reinaldo conhecer Reinaldo. Está falando de você conhecer você mesmo. Porque tem muita coisa que a gente traz no nosso coração que a gente acha que é correto, mas quando, já falei várias vezes isso na CBV, quando você chega à luz da Bíblia, você descobre que está errado. Então, Isaías 64:6 tem um versículo forte acerca disso. Né? Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos. E todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos tem arrastado. Olha, 3 pontos fortes que esse versículo diz, e bem fortes. Todos nós somos como uma coisa impura, e a nossa justiça como trapos imundos. O sentido bíblico aqui de trapos imundos, né, tá falando de forma bem clara, às vezes, a depender da versão que você tenha, né? Se a mulher usa o absorvente, por exemplo, no seu período menstrual, esse trapo de imundícia está falando disso. Então, todos nós, às vezes, somos assim. Né? É o primeiro ponto forte. Segundo ponto forte, todos nós iremos murchar como uma folha. Ou seja, todos nós nascemos, mas um dia essa vida vai definhar, vai murchar. E nossas iniquidades, como o vento, nos tem arrastado. Muitas vezes o que está nos levando não é a vontade de Deus, são as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Então, como eu já falei aqui, 1 João 1,8, se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É bíblico. Então não tem como dizer que a gente não tem nenhum pecado. Né? Se formos cavar, tem algum lá. E o pecado é historicamente consistente e pessoalmente difundido. Ou seja, ele é firme, né, dentro da nossa história, e ele é difundido de pessoa para pessoa. Né? Ele escurece, ele começa a trazer trevas onde ele vai chegando. O pecado, ele sobrecarrega e derruba. Né? Ele escraviza. Né? Ele nos escraviza a coisas implacáveis. Tem muita gente aí que está escravizado pelo pecado e não se apercebe. Porque acha que está preso no pecado é somente, por exemplo, um vício em drogas ou em álcool. Quantas coisas tem nos aprisionado, né? E a gente não está se apercebendo. Né? A Bíblia mesmo diz, né? Eu posso tudo, mas eu não posso me deixar prender por nada. Então, e aí ficamos tentando desesperadamente superar essas coisas, mas a gente se sente frustrantemente incapaz. Né? Por quê? Porque a nossa natureza depende de Deus. Nossa natureza depende de Deus. Tá? E aí a gente começa a achar uma outra circunstância, né? Que no pecado geral do mundo se traduz em cada uma de nossas vidas como um pecado específico. Tá? Embora a raiz seja a mesma para todos, o fruto individual cresce e pode parecer unicamente nosso. E não é só assim. Todo mundo lida com as principais linhas do pecado. O pecado tem umas linhas principais. 1 João 2,16 diz que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Só que enquanto a concupiscência de uma pessoa pode levá-la, por exemplo, ao adultério ou à pornografia, né, a de outra pessoa pode levá-la à ganância financeira ou a várias formas de trapaça e roubo. É a concupiscência da carne do mesmo jeito. Só que para um atua em uma área, para outro atua em outra. Consegue entender?
O orgulho de uma pessoa pode levá-la em direção à superioridade, né, justiça própria, ser excessivamente crítico, tá? É aquela pessoa que se acha o tal, não é o Roberto Carlos, mas é o cara. Mas também o orgulho de uma pessoa pode levá-la a sentir-se, né, inferior, né, ter o sentimento de inferioridade, ou talvez um excesso de ciúmes ou fofocas, e de repente precisa puxar alguém para baixo para poder se sentir melhor, porque o orgulho na verdade está levando para um nível mais baixo, né, de autoestima. Então, é por isso que a gente não precisa julgar as pessoas só porque elas pecam de uma maneira diferente que a gente. Porque todo mundo tem um ponto falho, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. E Deus não chamou ninguém para ser juiz. É nesse aspecto que eu gosto muito do filme A Cabana, que muita gente questiona o filme A Cabana. Ninguém, me perdoe, se você não parou para assistir direito o filme A Cabana, assista. Né? É um grande exemplo, né, de que a gente não está aqui para ser juiz. A gente não está aqui para ser juiz. Então, nós devemos ter cuidado. A Bíblia nos adverte seriamente acerca dessa questão de julgar ao próximo. Tá? O que a gente precisa, nesse aspecto, é entender que cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um peca em uma determinada área, em determinado aspecto da sua vida. É como está em Marcos 7, 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e insensatez. Todas essas coisas mais procedem de dentro e corrompem o homem. Ou seja, é como está lá em Tiago capítulo 1. O pecado é visto, é ouvido, é concebido na mente, desce para o coração e se eu executo já foi, eu acabo me corrompendo. E aqui está falando de coisas que são básicas. Adultério todo mundo sabe o que é. Fornicação, né, é a relação sexual entre pessoas que não são casadas. Isso tem uma polêmica, inclusive, sobre essa questão, né, que em outra ocasião eu falo sobre isso. Eu já falo sobre isso em algumas ocasiões, isso para depois. Fala dos assassinatos, dos roubos, da cobiça, da maldade, do engano, da lascívia. Lascívia e luxúria é a mesma coisa, né? Lascívia e luxúria leva à fornicação. O que é lascívia e luxúria? Né? É a sensualidade excessiva, né? É a valorização pelo sensual, né? A exacerbação pelo sexual, quase que não sai, né? E por aí vai. Então, essa lista é muito longa. A lista de obras da carne, de pecados da carne, é longa. Então, nós também podemos, devido à tendência humana de querer comparar e categorizar, de dar uma nota a cada uma delas e classificá-las na sua própria escala. Porque tem gente que faz isso, sabe? Não, se a pessoa fornicou, é um pecadinho nota 3, mas se ele adulterou, é um pecado nota 10. Né? Se ele roubou, é nota 5, mas se ele, né, foi soberbo, a nota é 1. Na verdade, a gente quer criar uma escala para tentar ficar mais ou menos bem na fita um com o outro, para querer dizer que é melhor que o outro. E não existe isso. Né? É aí que a gente começa a ser tolerante muitas vezes com o nosso pecado, porque o nosso pecado é nosso. Então a gente coloca numa escala pequena, mas quando é o outro, a gente coloca numa escala gigante. Né? Eu não posso ser tolerante com o pecado. Eu não posso ser tolerante com os meus pecados. Tá? Porque se eu tolero os meus, eu também tenho que tolerar os outros. E na verdade a questão aqui não é tolerar, a questão aqui é resolver. É entender que nós estamos quebrados e precisamos de Deus. Tá? É o nosso orgulho, né, nas nossas ações que impede a gente de ser curado pelo Senhor. O que é o orgulho nesse sentido? É não reconhecer que a gente tem erro. Eu me preocupo, eu já falei, eu me preocupo quando eu vejo gente dizer que está sempre certo. Não existe ninguém sempre certo. Né? Se existisse, era alguém que era para estar do lado de Jesus agora. Vou ser até extremista na situação. Então, o nosso pecado pessoal
mesmo quando a gente reveste ele de açúcar, né, para ficar mais docinho, né, renomeado e vestido de uma maneira melhor, ainda é pecado. Né? Muitas vezes a omissão que nós temos é pecado, muitas das vezes o fechar os olhos para certas coisas é pecado. Mas aí é porque a gente que comete, a gente bota um pouquinho de açúcar para ficar doce, a gente veste de uma forma diferente e acha que está resolvido. Não está não, continua sendo pecado. Tá? Ainda, mesmo que você pense, haja dessa forma, ainda é uma rejeição ao caráter e controle de Deus, né? E a palavra dele. Então, é a palavra dele que diz que nós devemos ser de determinada forma. E se não somos, nós estamos desqualificados da presença do Senhor. Porque não tem como a gente estar próximo do Senhor, né, em pecado. A gente fica dizendo que Deus esqueceu da gente, Deus se afastou da gente. Não. Isaías 59:2 vai dizer: contudo, as vossas iniquidades. O que é iniquidade? Ação inverdadeira, ação falsa, ação que não é para ser realizada, atitude. Iniquidade vem de atitudes erradas. Né? As vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, diz a Bíblia. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. E tem muita gente que Deus não está ouvindo a oração. Porque o pecado forma uma barreira. Né? E formando essa barreira não tem como estar na presença do Senhor. O pecado ele mata. Né? A gente vive dizendo, né, no nosso jargão pentecostal, né, o diabo veio para roubar, para matar, para destruir. Mas ele não veio para roubar, matar e destruir só o ser humano, não. Ele veio para roubar, matar e destruir a confiança, a intimidade, a alegria, né, os corações alegres, os casamentos, as famílias. Né? O pecado traz a morte às empresas, aos governos e até às nações. Se você pegar Provérbios 14:34, está lá. Você pega Isaías 24, do 4 a 6, olha a afirmação que Isaías traz. A terra pranteia e se desvanece. O mundo definha e se desvanece. O povo soberbo da terra definha. A terra também está corrompida sobre os habitantes dela, porque eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado o pacto eterno. Portanto, a maldição tem devorado a terra, e aqueles que nela habitam estão desolados. Portanto, os habitantes da terra estão queimados, e poucos homens restam. A gente pode até pegar, né, e colocar a culpa dos nossos pecados em um contexto familiar. Não, eu pequei porque na família assim, porque aconteceu isso, porque não me respeitaram, porque não aconteceu. Você pode querer culpar como for, né? Pode culpar pelo que você viveu no passado, pelas injustiças do mundo, você pode querer culpar por causa disso, né? Ou querer até dizer que Deus não foi bom para você, e aí você joga essa culpa sobre ele. Mas a verdade é que podemos justificar qualquer pecado em nossas vidas, mas em última análise, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Quando eu pego o volante e resolvo conduzir minha vida, né, da maneira que eu quero, muitas das vezes eu acabo no hábito do pecado contínuo. Eu já estou pecando ali e para mim está natural. E isso nos faz às vezes ficar perdidos na história, perdidos no espaço. Então, se você se sente disposto a fazer alguma coisa para sair desse padrão de pecado, e essa, na verdade, é uma pergunta, né? Você se sente disposto a fazer algo para sair desse padrão? Porque, de repente, você está até servindo ao Senhor, mas está se identificando em alguma coisa que está lhe escravizando. Você se sente disposto a sair desse padrão? Né? Sair debaixo do jugo de toda essa culpa e essa vergonha e ser perdoado e livre? Eu quero lhe dizer que você pode se sentir perdoado e livre. Né? Deus ele não está preocupado com a escuridão que a gente está vivendo, da situação que a gente está vivendo. Ele está preocupado, né, com como vai resolver a nossa situação. Nós precisamos entender isso. Ele está ciente do que está acontecendo.
a gente fica nessa desculpa, a gente até justifica nosso pecado com isso. Não, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe e conhece o meu coração. E às vezes nós falamos isso só para justificar os nossos erros. Mas independente de tudo, Ele sabe mesmo. E Ele sabe, inclusive, né, como estender a mão para poder mudar esse trajeto nosso. Porque apesar de honestamente merecermos a ira de Deus, Ele nos convida a chegarmos a Ele através da sua misericórdia. Se pararmos para analisar, o que nós merecemos é a ira de Deus, mas Ele, através da sua misericórdia, procura nos trazer para perto dEle. E Ele pode poderosamente transformar a nossa culpa em perdão, né? Transformar o nosso vazio em esperança, transformar a nossa inquietação em paz e trazer misericórdia e cura a todos os cantos feridos, né, dos nossos corações cansados. É isso que Ele quer fazer. Porque às vezes, eu volto a dizer, eu quero afirmar isso, né? É uma ministração também para quem ainda não é cristão, não é evangélico, mas até para você que já professou uma fé em Cristo e ainda está preso em circunstâncias, eu quero que você entenda que Deus tem um plano brilhante e já tratou da situação do pecado de uma forma radical. E Ele está sempre pronto para nos oferecer soluções reais e duradouras acerca de tudo isso. É o que Ele quer dizer lá em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É Ele que vai dar descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essa leveza, essa questão, você só encontra em Jesus. E esse convite, ele é lindo, ele é amoroso e é poderoso. Nós só precisamos nos humilhar, e esse é o ponto-chave. Às vezes o orgulho não deixa a gente se humilhar, nem diante de Deus. Ser honesto com Ele, a ponto da nossa situação, e buscá-lo. É o que eu tenho falado muito, que a igreja desaprendeu a orar, porque antigamente a gente chegava diante de Deus, rasgava o nosso coração, dizia: Senhor, eu estou assim, estou assado, né? Eu estou precisando disso, eu tomei a atitude errada. Não, a gente chega para Deus hoje e faz aquela oração curta: Senhor, tu sabe o que eu estou passando, entra com a tua provisão, a tua providência, amém, e acha que está tudo bem. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ser honestos diante dele com relação à nossa atual situação e nos humilhar diante dele, né? Deixar o orgulho de lado, deixar, né, essa soberba que vem na nossa natureza de lado e confessar para ele tudo que nós somos. Tudo que nós somos. Tá? E aí nós vamos ter momentos ainda que nós vamos explorar, né, essas fontes de frustração que já tivemos na vida, né, em um meio de demonstrar a beleza e a graça do perdão de Deus. Mas hoje eu queria que você entendesse isso, que você, que eu, nós estamos quebrados e somos imperfeitos, mas Deus, Ele quer nos transformar e quer fazer com que o design dele seja novamente restabelecido sobre nós. Nós precisamos captar isso. E aí vem algo que eu achei bacana aqui nessa parte, que fala do exame do coração. Né? Você já fez o exame do coração esse ano? Né? Já fez? Mas a gente vai fazer um exame do coração diferenciado. Né? Porque a tendência nossa é justificar, né, e culpar os outros acerca daquilo que eu faço. Né? A gente não faz uma autoanálise. Eu gosto de lembrar muito isso sempre, né? Até porque está chegando janeiro aí, né, na CBV é um mês que é diferenciado, a gente ministra ceia em todos os cultos e encontros na CBV em janeiro. E tem gente que acha que a análise que a gente tem que fazer acerca da gente tem que ser somente na véspera da ceia. Não, a gente precisa fazer uma autoanálise diária. E eu quero te desafiar a fazer um exame do coração agora. Né? Um exame do coração diferenciado. Não é lhe acusar de nada. Não é apontar erros. Tá? Mas até baseado no que está aqui no livro, né, nesse exame do coração, eu queria pegar para você como exemplo aqui os 10 mandamentos, porque ainda tem esse detalhe,
né? Eu vejo muito crente, eu vejo muito cristão, eu vejo muito evangélico dizendo: nós estamos no tempo da graça, a lei não nos importa mais e tal. Não existiria graça sem esse tempo da lei, não existiria Jesus se não houvesse os mandamentos. Então vamos lá. Eu queria lhe fazer um exame do coração baseado nos 10 mandamentos, né? Seguindo aqui o que está no livro. E a partir daqui agora eu vou ler. Eu não vou nem trazer opinião minha, né? Vou ler exatamente como está aqui. E eu queria te convidar a fazer esse exame do coração. Eu queria que você fosse até o final, né? Para a gente meditar baseado nos 10 mandamentos. E aí vem o mandamento 1. Né? O mandamento 1 diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí talvez você já é evangélico e vai dizer: mas Bispo Reinaldo, eu já sou cristão. Eu digo: peraí. Mas aí vem as perguntas, né, do exame do coração. O mandamento 1 diz: não terás outros deuses diante de mim. E aí vem as perguntas. Existe algo que Deus diria que eu estou colocando antes dele neste momento? Antes dele. Eu não vou induzir resposta nenhuma. Existem outras coisas na minha vida e no meu coração que são prioridades maiores do que Deus? Estou constantemente escolhendo outras coisas em vez de escolhê-lo? Eu honro a Deus na minha agenda? Eu discuto com Deus e ofereço resistência à sua palavra? Ele, Deus, tem controle total sobre a minha vida? Eu o amo e obedeço prontamente ou ignoro e me afasto de Deus? Esse é o exame do coração acerca do mandamento 1. Certo? Vamos prosseguir o exame? Segunda fase. Mandamento 2. Diz: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, não te curvarás diante delas, nem as servirás. Eu digo: isso aí está fácil, né? Para muitos cristãos, tá? Isso para mim está fácil. Então, bora as perguntas? Vamos lá. Eu tenho algum ídolo? Existem coisas mundanas que eu amo mais do que eu amo a Deus? Eu amo mais o dinheiro ou meus prazeres do que eu amo a Deus? Existe algum vício na minha vida? O que é que está consumindo meu dinheiro, pensamentos, tempo e coração? Só explicando aqui que coração a Bíblia trata como alma, né? Mente, sentimentos e emoções. Será que eu estou idolatrando certas pessoas e fazendo minha vida girar em torno da minha obsessão por elas? Cumpriu a segunda parte do exame do coração? Vamos para a terceira. Mandamento 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos para as perguntas? Eu honro a Deus com minha boca? Eu agradeço e o louvo nas minhas circunstâncias? Ou eu só faço resmungar e reclamar? Eu tenho uma boca suja? Lembra aquela brincadeira? Isso aqui eu vou induzir um pouquinho. Lembra aquelas brincadeirinhas que a gente fica fazendo? Eita, esse menino é uma bênção. Né? Eu uso o nome de Deus no lugar de um palavrão? Estou permitindo que coisas sujas saiam da minha boca no lugar de gratidão, encorajamento e respeito? Terceira parte do exame do coração. Tá firme aí? Coração tá bom? Vamos para a quarta. Quarto mandamento. Né? Esse aqui tem muita gente que vai questionar, mas eu vou te falar que não é para questionar. Lembra-te do dia do Shabá, o sábado. Essa ministração cair no Shabá foi fantástico.
Lembra-te do dia do Shabá para mantê-lo santo. Vamos para as perguntas? Eu sou viciado em trabalho? Sou escravo do meu trabalho ou honro a Deus com um dia de adoração e descanso toda semana? O que é a prioridade da minha semana? Deus ou alguma outra coisa? Eu faço da igreja uma prioridade para mim e para minha família toda semana? Ou eu dou desculpas para não ir à igreja? Vamos para metade do exame do coração agora? Mandamento 5. Honra teu pai e tua mãe. Perguntas? Honro os pais que Deus me deu na maneira como os escuto, falo com eles e falo sobre eles com outras pessoas? A reputação dos meus pais está segura nos meus lábios? Estou me assegurando que eles sejam bem tratados na medida em que envelhecem? Estou tratando-os da mesma maneira que gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar deles? Metade do exame do coração. Está firme até aí? Mandamento 6. Aí muita gente vai dizer, isso aí para mim eu estou tranquilo. Não assassinarás ou não matarás. Perguntas? Eu demonstro que honro e valorizo a vida humana? Há alguém que eu gostaria de matar? Existe alguém que eu odeie? Demonstro amor e respeito apenas pelos meus amigos ou também pelos meus inimigos? Existe alguém contra quem guardo rancor, amargura, raiva ou ciúme? Vamos lá, 7º mandamento. O exame do coração tá bom aí até agora, né? Você tá aí até agora. Pelo menos eu espero, já que hoje está sendo gravado, né? Eu espero que você esteja aí até agora. Mandamento 7. Não cometerás adultério. Perguntas. Preservo a pureza sexual ou tenho abraçado a imoralidade? Sou puro em meus pensamentos ou minha mente anda cheia de luxúria e perversão? Eu ando assistindo pornografia ou flertando com o pecado sexual? Estou cometendo algum pecado sexual fora do plano de Deus para o casamento? Estou honrando meus votos matrimoniais? – 70% do exame, está chegando no fim, daqui a pouquinho eu encerro. Mandamento 8, também a gente vai dizer que está tranquilo. Vamos lá, 8º mandamento. Não furtarás. Perguntas. Tenho roubado alguém de alguma forma? Tenho roubado propriedade intelectual através de downloads ilegais e pirataria? Sou preguiçoso no trabalho e a minha produção fica aquém do que recebo pelo dia? Eu hesito em pagar minhas dívidas?
Eu tenho em minhas mãos itens não devolvidos. Eu tenho impostos não pagos. Mandamento 9, está acabando, está acabando. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Perguntas? Tenho mentido às pessoas de alguma forma? Eu exagero quando eu relato, eu conto fatos? Eu sou completamente confiável? Eu quebro votos ou promessas? Eu manipulo ou engano a outros de alguma maneira? Eu faço fofocas? A reputação de outras pessoas está segura nos meus lábios? Eu compartilho informações confidenciais que me passam? Último ponto, para fechar o exame do coração. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa de teu próximo, nem alguma coisa que é de teu próximo. Perguntas. Estou contente e agradecido pelo que Deus providenciou ou estou sempre querendo mais? Secretamente cobiço ou invejo o trabalho ou propriedades de outras pessoas? Eu cobiço o cônjuge de alguém? Ou a casa? Eu tenho desejo de ficar rico? Existe alguém de quem realmente tenho inveja e ciúmes? Eu estou cobiçando alguma coisa em meu coração? Aqui a gente fecha o exame do coração. E para você ver que mesmo quando se fala dos 10 mandamentos, tudo isso é trazido para a nossa realidade. Então que a gente possa fazer esse autoexame, né? Se necessário for, volta de novo a assistir a ministração, pega essas perguntas, vai trabalhando elas dentro da sua vida. Peça ao Espírito Santo para lhe modelar, para lhe purificar de tudo isso, caso alguma coisa dessas aí você identifique. E viva o design que Deus criou para você. Viva a agenda que Deus criou para você. Viva o propósito que Deus criou para você. Vamos orar? Pai, uma vez mais eu te peço perdão. Acima de tudo, perdão, porque nós, a cada dia que ministramos e aprofundamos sobre identidade, nós reconhecemos o quanto que nós somos quebrados e imperfeitos e precisamos do teu toque, do teu mover. Que haja cura sobre vidas nessa noite, ou nesse horário que essa pessoa está assistindo essa ministração. Que haja o teu trabalhar e que nós vejamos o teu nome sendo exaltado e vidas refletindo a ti. Nos ajuda, Senhor, a buscar a tua face de forma correta. Nos ajuda a nos voltarmos para ti. E que no exame que fizemos aqui, baseado nos 10 mandamentos, que nós possamos a cada dia buscar a tua presença e corrigir aquilo que precisa ser corrigido.
porque sabemos que somos imperfeitos e somente Tu pode nos restaurar. Que a Tua bênção continue transbordante sobre nós, que haja cura sobre vidas, que toda enfermidade seja manietada, seja arrancada, e que o Teu povo veja e viva a Tua saúde, Jesus amado. Continua conosco e nos dá a Tua direção e o Teu mover, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E aí vamos encerrando. Como dissemos, hoje foi gravado, mas domingo a gente está presencial, continuando a falar sobre identidade. Tem mais uma palavra abençoada para você domingo, tá? Vem presencialmente para a CBV. Eu sei que você às vezes acompanha aí ao vivo, mas vem para a CBV adorar o Senhor. É diferente quando você está presente na casa do Senhor. E Deus, Ele quer fazer coisas novas. Ele quer abençoar a tua vida. Amém? Que você tenha uma noite abençoada e que o Espírito Santo possa cada dia tocar o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a cada dia a gente possa fazer esse autoexame e ser purificado na presença do Abba, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele sabe trabalhar. Shalom, shalom. Até domingo às 6 da tarde, transmissão às 6h30. E a gente nunca mais falou isso, né? Vem servir ao Senhor, vem ser feliz, vem pra CBV. Shalom, shalom.